30 de junho, domingo. Muito obrigado por estar aqui em meu canal no YouTube. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Leonel. Nós vamos fazer o estudo do índice Bovespa nesse vídeo e desses papéis aqui, ó. A Vale 3, nessa sequência, tá, pessoal? Semin, a CSN Mineração, depois vamos olhar os papéis da CSN, depois da Petrobras e depois vários papéis que foram pedidos aí para nós estudarmos, né? O BBS3, Banco do Brasil, AB3, CSMG3, Copasa, Prio, Petroleira, né? A Anin 3, a Anima, e vamos terminar com a VEG, VEG 3. Por favor, o que eu falar aqui não entendam como recomendação, só pode recomendar analista certificado para isso, né? Então, isso aqui é um estudo que eu faço para mim e compartilho com vocês, tá, pessoal? Por favor, façam as próprias considerações e análises de vocês de acordo com o perfil de risco de cada um e com a metodologia que vocês usam. Bom, vamos então começando aqui pelo índice Bovespa no gráfico diário. O que nós observamos? Fundos cada vez mais altos. Então temos uma tendência de alta de curtíssimo prazo. A tendência mais longa, iniciada lá em janeiro, é de baixa. Por quê? Porque os fundos são cada vez mais baixos. Para reverter essa tendência de baixa, nós precisamos que o índice não só faça aqui um repique até a média, como fez, né? E rompeu a média para cima, isso é muito positivo, mas que o índice faça um teste de fundo considerável. Qual fundo eu estou me referindo? É esse fundo aqui, lá em 118.700 pontos, por ali. Tá? Veja, teve teste de fundo aqui? Teve. Aqui testou fundo. Ó. A gente pode observar isso aqui melhor pelo gráfico de 60 minutos, gráfico de hora em hora. Está aqui o testezinho de fundo. Mas no gráfico semanal, desculpem, no gráfico diário, para operações de swing trading, a gente gosta de um teste de fundo com mais candles, tá? Só dois candles aqui não basta. Entre a onda 1 e a onda 2, a gente tem que ter pelo menos 15 a 17 candles, 15 a 17 velas, tá? Então, o que a gente espera é que o índice faça um teste de fundo, arme pivô, de preferência acima das médias. Tá? Nós observamos a média de 9 períodos, essa linha roxa mais fraca, média móvel do especulador, tá? Apontando para cima, cruzando para cima da média de 21, isso é positivo, né? Um movimento especulativo de curto prazo aqui fazendo preço neste momento. O volume aumenta levemente, mas ainda não é um volume tão alto quanto o das semanas anteriores, que foi um volume vendedor, né? Caiu com um volume bem alto. O volume aqui aumentou, mas ainda continua baixo. Esperamos que esse volume aumente com o índice subindo aqui no gráfico diário. Tá? Vamos aos pontos de suporte e resistência. Na minha opinião, se o índice continuar subindo, ele precisa romper na próxima semana, deixar um candle de fechamento acima de 124.500 pontos. Tá? Fazendo isso, a próxima parada, a próxima resistência, tecnicamente, na minha opinião, é nesses topinhos aqui. Ó. Ou seja, na faixa ali dos 125, 392, depois 125, 500, 257. Tá? Pontos de suporte, na minha opinião. Topo rompido. Esse aqui é um topo rompido. Então, nós temos a faixa dos 123.245 como suporte, se realizar, né? O outro ali na faixa dos 122.800, depois na média de 9 períodos, tecnicamente é um ponto de suporte, ou seja, ali em 121.944, depois na média de 21 períodos, a linha roxa mais forte, tecnicamente é um ponto de suporte em 121.390 pontos. Vamos olhar o gráfico agora do Ibovespa, o gráfico semanal, tá? No semanal, gente, é importante a gente ficar de olho nesse ponto aqui, ó. Olha aqui, ó. Ou seja, na faixa dos 125 mil pontos 953. Ali é uma resistência importante no gráfico semanal, gráfico usado para operações mais longas, position, tá? Na minha opinião, mais importante que o gráfico diário é esse gráfico semanal aqui. Até o momento, o índice vem fazendo um repique,
tá? Subindo, mas repicando, não é uma tendência de alta, tá? Ele precisa reverter a tendência de baixa nesse tempo gráfico, no semanal, ou seja, ele precisa subir, depois encontra resistência em algum ponto, testa essa resistência e volta a subir, armando um pivô de alta no semanal, ok? Com esse volume aqui embaixo aumentando. Aí nós temos uma condição de reversão da tendência. Por enquanto, o que nós temos é um repique até a região da média de 21 períodos no semanal. Tá? Vejam que todas as outras vezes, de março para cá, que tocou na média, o índice caiu. Tocou na média lá em maio, caiu. Agora está tentando se aproximar da média de novo. Será que vai cair? Ou será que vai cair e armar pivô subindo com volume crescente? Tá? Vamos manter aí a nossa atenção a esse ponto aqui, né? Será que vai romper a faixa dos 125.953, certo? Tem um martelinho no fundo, esse candle aqui confirma o martelinho, tá? Então, primeira resistência, nós temos já no gráfico semanal, a primeira resistência no semanal é em 124.037 pontos. Foi onde tocou na última sexta e parou, né? Tá? Na última sexta não, na semana que passou, né? Então ali é um ponto de resistência, tem que romper. Rompida essa resistência, a próxima é a da média de 21, lá em 125.953. Rompida essa resistência, a próxima é o topo, esse topo aqui. Ou seja, um topo deixado ali no comecinho de maio, né? Na máxima em 129.745, ok? Então, volto a dizer, nesse tempo gráfico, resistência logo ali em cima, ó, na média. Toca lá, tende a cair. Vamos ver se após essa possível queda, se o índice vai armar uma onda 3 para cima, de preferência acima da média de 21, tá? Para reverter essa tendência de baixa aqui. De imediato, vamos olhar o gráfico da Vale. Vale 3 no semanal. O que a gente pode observar nesse gráfico da Vale? Para mim, é muito claro aqui no gráfico da Vale o seguinte, ó. Isso aqui é uma onda é uma onda 1, isso aqui é uma onda 2 de repique e vai fazer uma onda 3 para baixo, ou vai fazer o seguinte, repica, testa fundo, no caso esse fundo aqui, né, e arma pivô para cima. A ver, né, a depender do preço do minério de ferro, deu uma reagida aí nos últimos dias, lá na China, né, a Vale altamente exposta ao minério de ferro. Então vamos ver se a Vale consegue pelo menos cruzar para cima da média de 21 no semanal, Vale 3. Resistência imediata da Vale é na média de 21, R$ 62,64. Tem que romper esse nível, tá? Mas para mim não basta romper, tem que testar fundo. Qual fundo que eu estou falando? Esse fundo aqui, que é o suporte, né? Ou seja, no semanal tem que testar 59,71. Não precisa ir até lá embaixo. Pode deixar um candle, parar por aqui e vamos ver se a Vale 3 no semanal arma um pivô acima da média de 21, com o volume aumentando. Ok? Vamos lá. Caso rompa as médias, próxima resistência 65,35 e depois no topo, lá na faixa dos R$ 67,10, um topo deixado em maio. Quero ver com vocês o gráfico diário da Vale, né? Aqui no diário, o que a gente observa? Tem um pivôzinho aqui, né? Olha aqui, ó, tá? Um pivôzinho da Vale, né? Se continuar subindo nesse tempo gráfico, o diário, a Vale pode alcançar, né, 62,86. Opa, aqui, né? Aqui, ó. Esse topinho aqui é uma resistência, esse aqui é resistência, esse aqui é resistência, ou seja, são níveis que a Vale pode alcançar no gráfico diário. Quais são eles, né? 62,85, 63,45, 63,75. Tá? Se continuar subindo, se continuar expandindo essa onda 3 para cima. Para quem não entrou, gostaria de fazer uma operação de swing, tem que esperar a Vale corrigir, buscar até pontos de suporte,
61 com 62 é um ponto de suporte. As médias aqui no gráfico diário são pontos de suporte, né? 61 com 17, 61 com 0,9, tá? Vindo até essas regiões, se voltar a subir e romper esse topo aqui deixado na última sexta, ou seja, na faixa dos 62 com 55, pode ser um ponto de entrada desde que o volume esteja acompanhando. O volume vem subindo um pouquinho, né? Mas ele precisa se manter alto, tá? Bom, seguimos acompanhando a Vale. Quero ver com vocês um outro papel do setor de mineração, que é a CEMIN 3, CSN Mineração. A CSN Mineração divulgou na última sexta um novo programa de recompra de ações, né? Vamos ver se isso impacta o preço do papel, tá? Olha aqui, o papel sobe, 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 precisava fazer o quê? Uma correção. Essa correção está chegando. É uma correção no tempo. Vejam que o papel fica andando de lado, tá? Isso aqui a gente chama de correção no tempo. A correção nem sempre é caindo, né? A melhor forma de correção é essa aqui. E aí, para quem gosta de figura no gráfico, nós temos aquele padrão aqui, né? O mastro e a flâmula. Rompendo para cima a flâmula pode ser um ponto de entrada, é uma compra, né? Mas, na minha opinião, só vale compra se romper a máxima do dia 20 de junho com o volume alto ou crescente. Então, tem que romper qual nível? Precisamente tem que romper R$ 5,24. Tem que romper aqui com volume alto. Se romper aqui com volume caindo, desconfie no rompimento. Ou se romper naquele horário entre 10 e 11 horas, desconfie do rompimento. Para mim tem que ser um candle de fechamento, tá? Acima desse nível, né, de R$ 5,24. Rompendo esse nível, próxima resistência 5,39, 5,42 e depois o topo 5,57 por ali, né? 5,58 esse topo deixado em maio deste ano, tá? Muito bem, Semin 3, dá só uma olhadinha rapidinho no gráfico semanal. Olha aqui, o semanal mostra um perigo aqui, né? Resistência, uma resistência importante na média de 21 períodos do semanal da Semin 3, precisamente em R$ 5,28. Tem que romper isso aqui. Toca ali, tende a cair, viu? Vamos ver se rompe, né? E cruza para cima da média de 21, que é o que a CSN Mineração não faz desde fevereiro, né? Tá, vejam que se aproximou da média de 21, sentiu a resistência lá em maio e voltou a cair. Tá? Bom, quero ver com vocês o gráfico da CSN. As mineradoras, mineradora não, as siderúrgicas, né? CSN A3. CSN, gente, é um gráfico interessante, tá? Das siderúrgicas, já eu dou uma olhadinha na Gerdau e na Uzi Minas, para mim é o melhor gráfico. Por quê? Do ponto de vista técnico aqui, eu não estou olhando fundamentos. Sobe, testa fundo, qual fundo? Esse aqui. Vejam que não foi até lá embaixo, parou aqui, parece aqui estar armando o que? Um pivô de alta. Esse pivô confirma se e somente se romper o topinho da sombra lá em cima, né? Se e somente se romper R$ 13,44. Tem gente que compra por aqui, ó. Não está errado, tá? Mas é comprar assumindo um pouquinho mais de risco. Eu gosto de ver para crer. Para mim tem que romper a pontinha da sombra lá, a máxima, né? A máxima do dia 18 de junho. Então o papel vai ter que subir, 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 subir e romper lá em cima. Romper a resistência, tá? Fazendo isso, pode buscar o quê? 13,80, quem sabe 14,14, tá? Fibonacci pode nos ajudar nesse cálculo de uma possível expansão de uma onda 3, que nós não temos certeza se é uma onda 3. Tá? Então a gente coloca aqui no fundo, puxa até o alto da onda 1 para a onda 2, traz até o possível fundo da onda 2 e olha o número 1, 100%. Ou seja, quando a gente usa Fibonacci, a gente está dizendo o quê? Que Fibonacci, que existe uma probabilidade, tá, de uma onda 3 aqui para cima do mesmo tamanho da onda 1, essa onda aqui, ó, tá? Então isso jogaria os preços lá para onde, né?
R$ 14,13, tá? Que nada mais é do que aquele topo que eu mencionei, um topo deixado em abril. Isso aqui tudo é uma probabilidade que ganha força à medida que o papel vai subindo, se o papel, se e somente se o papel romper esse nível aqui, né, ali de R$ 13,44 e com volume alto ou crescente. O volume aqui tem que subir, o volume está caindo, ok? Então fica aí também para vocês avaliarem. O gráfico da Gerdau GGBR4, na minha opinião, precisa de um teste de fundo no diário. Ele só sobe, ele precisa de um teste de fundo, tá? E o gráfico da Uzi Minas, o ZIN 5, também precisa, ele já fez aqui tecnicamente um teste de fundo. Olha aqui, sobe, 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 aqui, né? Sobe, sobe, lateraliza e rompe a lateralização. Tecnicamente isso aqui é um teste de fundo, mas eu gostaria de ver um teste de fundo mais com mais força aqui, né? Então, para mim, isso aqui tudo seria uma onda 1. Vamos ter que esperar fazer uma onda 2 para depois ver se ele faz uma onda 3. Tá? CSN, para mim, tecnicamente, olhando o gráfico, é um gráfico melhor. Seguindo o nosso estudo, Petri 4. Petrobras, né? Petrobras, gente, se a gente olhar aqui no gráfico diário, né? Sobe, acumula, rompe essa acumulação, volta a subir, rompe o topinho aqui, ó, lá de junho, né, 31 de maio para 31 de junho, e agora vamos ver se a Vale consegue fechar, se a Petri 4 consegue fechar um gap, né, e pular lá para cima. Tecnicamente, a próxima resistência é na parte superior do gap, ou seja, lá em 39,14, né, é aqui, ó, tá? É um papel que o volume vem caindo, o volume deveria estar subindo junto com os candles subindo, tá? Fazendo fundos cada vez mais, topos cada vez mais altos, né? Então tem que tomar uma certa cautela, risco político muito forte no papel, né? Isso faz com que o volume fique assim baixinho, né? O volume só cai em Petrobras, né? Tecnicamente eu não vejo aqui operação no momento, teria que esperar o papel recuar de novo até pontos de suporte, né? 37,95, de repente 37,75 ou até as médias 36,91, e aí esperar o papel subir com o volume dando condições, subindo também, o que está difícil em Petri 4, né, no diário, ok? Não tenho muito o que falar, é um papel que a gente quase tem deixado de lado aí, mesmo para swing, né, porque está muito atrelado à notícia, a risco político, então tem outros, né, para se operar. BBAS3, Banco do Brasil, BBAS3. Banco do Brasil é um gráfico muito interessante do ponto de vista aqui da análise gráfica, tá? Eu sei que tem muitos de vocês que têm o papel na carteira por causa dos dividendos, né, juros sobre capital, proventos. É uma boa pagadora, né, é estatal, mas tem sempre ali um fluxo de caixa para compartilhar com os investidores, né? Mas aqui eu estou olhando para trade, tá, pessoal? Então, para trade, né, nós vemos o que? Onda 1, teste de fundo. Será que vai fazer isso aqui para cima? Será que vai romper a máxima, né, do dia 24 de junho em 27 com R$ 27,04? Se romper essa resistência, pode buscar o que? 27,30, 27,48 por ali, né? E o topo aqui em cima, ou seja, 27,70. Tá? Eu não estou dizendo que vai até lá, estou dizendo que é uma possibilidade, caso venha a romper esse topo, essa resistência aqui de curto prazo. Na última sexta, BBS3 deixou um martelinho num fundo bem sobre a média, que é um ponto de suporte. Suporte, então, em 26,68, na média de 21 períodos. O que a BBS3 precisa? Precisa melhorar esse volume. O volume tem que subir e o papel subir e romper com volume alto ou crescente, tá? Para a gente pensar numa estratégia aqui de compra. Certo, pessoal? Fica aí então para vocês avaliarem, é um bom gráfico. Quem pediu esse papel, por favor, não entenda como recomendação, é apenas uma opinião, tá? Veja o papel de acordo com o seu perfil de risco. B3, a dona da bolsa brasileira. B3 eu não vejo compra para swing,
tá? Por quê? Porque o papel está fazendo fundos cada vez mais fundos, tá? E se perder esse fundo aqui, ó, isso aqui é um suporte relevante, né? Ali na faixa dos R$ 9,98. Não pode perder isso aqui, porque aí o papel pode buscar o quê? Esse fundo aqui, ó, de março do ano passado, né? Precisamente ali na faixa dos 9 com o que? 9,70 por ali, né? Fica perigoso, né? Então vamos ver se o papel consegue reagir. Mas a média de 21 períodos tem sido uma resistência importante. Toda vez que o papel toca lá, cai. Toca na média de 21, cai. Toca na média de 21, cai. Tem sido uma tendência desde maio. Então o que, é que nós precisamos? Em primeiro lugar, B3 tem que romper a resistência da média de 21 no diário. Ali em 10,48. Tem que romper R$ 10,48. Tem que deixar um candle para cima. E depois tem que romper essa resistência aqui desse topinho, ali em 10,67. Tá? Para mim, 10,67, se romper, aí sim o papel pode ficar bonito, porque ele pode estar armando o que? Um pivô de alta, mas tem que tomar cuidado porque o volume tem que acompanhar. Então, se ele armar um pivô de alta, ele pode buscar ali a faixa dos 11, 11,07, que é esse topo de junho, 6 de junho, tá? Então, em síntese, precisa romper resistências imediatas, uma delas a média, depois essa resistência aqui desses topos, tá? Ali em 10,67. Tem tudo aqui para armar um pivô de alta, né? Vamos ver, certo? Mas não vejo compras agora, a não ser que rompa essas resistências. CSMG3, CSMG3. CSMG3 é um papel aí que sofre uma pressão dessas especulações, rumores de uma possível federalização, né? Assim como a CEMIG. Essa aqui conseguiu se segurar. Então tem esse condicionante no papel, tá? Esses rumores aí no mercado, né? Isso aí às vezes faz com que a gente sofra tá numa operação dessa do ponto de vista gráfico é bonito, mas aí vem uma notícia, um rumor e, e aí o papel cai forte, tira você da jogada, né? Tem isso, tem que tomar cuidado com isso. A gente não gosta muito de papéis assim que estejam muito e na mídia, ainda mais com uma notícia dessas, né? Deixa de ser uma estatal mineira para ser uma estatal federal, tá? Isso aí pega muito mal, né? Mas o fato é que do ponto de vista gráfico não é ruim não, o gráfico, olha aqui, ó, sobe, testa fundo. Vai ter que romper 21,41 lá em cima, né? 21,39, 21,40 com volume alto, e aí o papel dá sequência a uma nova onda de valorização, né? O papel depois de subir fortemente entre junho, ali de 12 a 25 de junho, está fazendo veio até a média, pertinho, né, da média de 9, que é um ponto de resistência, né, ali na faixa dos 20,38. Então vamos ver se o papel reage. Ele tem resistência lá naquele ponto que eu mencionei, né, ali em 21,39, toca lá, tende a cair. Se romper, se fechar acima, tem que ser um candle de fechamento acima desse nível, pode ficar bonito de novo, mas lembrando que tem essas notícias. A empresa veio ao mercado novamente para falar sobre esses rumores na última sexta, né? E se o papel cair com força, tende a encontrar suporte nas médias, tá? Ou nos topos rompidos, né? E vejam que ela está tentando romper topos desde março deste ano, né? Topos importantes. Aqui também tem topo, né? Nas médias, o ponto de suporte é, tecnicamente, né? 20,38 e 19,89. Tá? Então, para quem está no papel, eu esperaria um recuo, esperaria ver se vai conseguir romper lá em cima, tá? Mas tem que ter essa cautela aí com esse papel por causa disso, assim como a CEMIG, né? Vamos olhar agora uma petroleira Prio, petroleira Júnior, como a gente chama, né? Embora seja uma empresa bem grande. Olha, gente, a Prio é um papel que fez
É um papel que fez aqui uma onda 3, está fazendo uma onda 3 aqui, sugere que seja uma onda 3, né, porque rompeu esse topo, né, rompeu a faixa dos 43,50, isso é importante, né? Ela rompeu durante o pregão e fechou um pouquinho acima, tá? A pergunta é se valia comprar mais um pouquinho, já que a pessoa que pediu esse papel está desde 2020, né? Se você está desde 2020, imagino que você seja um investidor, né? E é um investidor de longo prazo, tá? Toda vez que o papel recua até as médias ou fica abaixo delas, pode ser um ponto de entrada. Sim, o fato é que se você olha o longo prazo, né, então você deve olhar os fundamentos do papel, não tanto o gráfico. Mas se você quer olhar o gráfico para encarteirar um pouquinho mais de um papel como esse, eu sugiro, né, e por favor não entenda isso como recomendação, né, uma opinião, que a gente aqui tem que esperar um pouquinho mais, que o papel já rompeu um ponto de resistência importante, esperar o papel desenvolver essa possível onda 3 para cima, né, recuar, tá, fazer de repente uma onda 4, enfim, ou acumular, andar de lado um pouquinho, porque pode ser um ponto de entrada interessante, sim, para uma compra aos lotes, aos pouquinhos, né? Tá? Prio é petróleo, né? Então tem que dar uma olhada no barril. Imagino que quem está há 4 anos aí no papel já conhece bastante da empresa, né? Sabe como funcionam os fluxos de caixa. Ela não é uma boa pagadora de provento, mas se comprou lá atrás está com bons ganhos, né? Então tem que esperar um pouquinho aqui. Esse movimento aqui sugere que ela vai reverter essa tendência de queda aqui. Sugere, tá? Vamos ter um pouquinho de cautela aí. Eu acho que vale esperar o papel andar de lado ou cair até as médias, até 42,10, 41,65. Desculpem, tá, pessoal? De repente cair um pouquinho mais aqui, aí você avalia uma entrada, tá? As médias estão apontando para cima, mas o que a gente gostaria de ver em Prio é esse volume. O problema da Prio é esse volume. Olha aqui, ó, o papel está subindo, fazendo fundos cada vez mais altos e o volume caindo. Isso é uma divergência no gráfico. Nós precisamos que esse volume aumente e o papel faça novas máximas, tá? Então, o ideal é esperar o papel lateralizar ou cair até as médias de preferência. Se voltar a subir com um volume crescente, aí vale uma entrada aos lotes, aos pouquinhos, tá? Para encarteirar um pouquinho mais. Lembrando que o ideal seria fazer uma análise aqui, né, do preço do Brent do petróleo, né, barril do Brent. Para Petrobras, o Brent é referência. Não sei se para Prio deve ser também. Então, fazer uma análise, né, de longo prazo, porque você vai se sair melhor do que somente olhar o gráfico, tá? Do ponto de vista gráfico, o que eu tenho para dizer é isso. Vamos dar uma olhadinha no semanal. Olha aqui, ó, no semanal, sinal amarelo, porque logo ali em cima, 45,67, tem uma resistência. Toca lá, tende a cair, tá? Então, aqui nesse tempo gráfico semanal mora o perigo. Daí a importância de esperar um pouquinho mais. Eu olharia o gráfico semanal para encarteirar um pouquinho mais. Por quê? Porque no semanal nós não temos certeza se o papel vai fazer isso aqui, ó, ou se o papel vai fazer isso aqui. Tá? Se nós temos uma onda 1, 2 e vai fazer uma 3 para baixo e cair mais o preço, né? Ou se ela vai sentir resistência, testar fundo e armar uma perna de alta, aqui uma onda 3 para cima. O perigo é o semanal da Prio. Tá? Se no diário está ficando interessante, no semanal ainda mora um perigo, então o que sugere é esperar um pouquinho mais. Fica aí então para você avaliar de acordo com o seu perfil de risco. Um outro papel que foi pedido aqui é Anima, Anim 3, setor de educação, né? Não vejo compras no papel neste momento. O papel fez um repique até a média de 21, 3,29. Muito cuidado com papéis que custam abaixo de R$ 5, R$ 4. Tem um que a gente chama de beta muito alto, né? Uma volatilidade extrema. Isso aí pode tirar você de um trade, tá? O papel precisa cruzar para cima da média de 21 de novo. Essa é a condição primeira, né? Tá? Média de 21 que está ali em 3,28. Tem que cruzar para cima de 3,28. Para mim, o que o papel fez até agora, né, Anima, Anim 3, foi só um repique. Ok?
Aqui também teve repique, ó. Vejam que não se sustentou. Acabou fazendo o quê? Uma onda 3 para baixo. Ganhou quem operou vendido. Tá? Então aqui também a gente não sabe se o papel vai fazer um repique para voltar a cair, perder o suporte, né? O suporte relevante ali em R$ 3, desculpa, em R$ 2,97, ou se o papel vai fazer armar um pivô de alta. Então cautela, não vejo entradas em Anima, né? No semanal deixou um candle feio aqui, né? Era para ser, fez um martelinho, mas foi vendedor, tentou fazer um martelo na última semana, não conseguiu. Fraco o papel, né? Porque não consegue nem romper a média de 9, que está ali na faixa dos 3,51, tá? O volume vem caindo desde novembro do ano passado. Não, então aqui, olha o perigo aqui, né? Olha aqui, onda 1, 2, olha 3 para baixo, né? Ainda está desenvolvendo essa possível onda 3 aqui. Possível não, já é uma onda 3, né? Tá? Não vejo nada a fazer sob o ponto de vista gráfico. Tá? Não estou aqui olhando fundamentos. E vamos terminar com VEG 3. A VEG 3 vem numa perna de alta maravilhosa, rompe resistências relevantes de março de 2024, de 30 de abril deste ano, depois de maio deste ano, veja como rompe. Para mim, a entrada em VEG foi aqui, né? No rompimento dessa resistência tripla, ok? Ou seja, ali naquela faixa de 40 reais, né? Comprar agora fica um pouco arriscado, tem que esperar o papel ou consolidar, andar de lado lá no topo, para dar tempo da média de 9 se aproximar. Lembrando que a média de 9 atualmente, a média de 9 da VEG 3 no diário está em 40,98. Eu gostaria de ver o papel recuando até a média de novo, tá? Ou até os pontos de resistência rompidos, os topos, ali por volta de 40, e depois ganhando fôlego para voltar a subir. Tá? É um movimento muito bonito. Para quem está no papel, quem está ganhando, está de parabéns. Né? O papel sobe com o volume aqui, ó, crescendo, né? Se mantendo em níveis altos. Tá? Agora tem que esperar um possível recuo. Né? A VEG 3, certo? Olha aqui, né? Onda 1, 2, 3, 4. Está fazendo a 5. Olha que papel bonito, né, gente? E o volume dando condições àquela perna de alta. Então, quem comprou, comprou aqui, né? Rompimento de 40. E agora, gente, o papel vem rompendo essas resistências aqui no semanal. Esse aqui é o gráfico semanal da VEG, né? Resistência de outubro de 2022, resistência de março do ano passado e de julho do ano passado. Tá lutando para romper essas, fechou acima, né? Então é um papel bonito, né? Muito bonito. Só que quem não tá agora tem que esperar um pouquinho para poder entrar. Cuidado para não comprar um ativo longe das médias, tá? E no semanal a VEG 3 está longe da média de 9, em torno aí de 7%, longe da média de 21, 9,8%, já fica um risco considerável, né? Tá? Esperar o papel ou andar de lado lá no topo para que as médias se aproximem do preço, né? Ou fazer um recuo estratégico até pontos rompidos, né? Pontos de suporte, de repente ali em 41,64, de repente até 41,39, 40, tá? Para fazer uma compra manejando o risco, né? O papel pode vir a ficar muito bonito, principalmente se expandir isso aqui para cima, essa perna de alta, né? Do tamanho dessa perna de alta aqui, tá? Mas um pouquinho de cautela não custa aí, né? Para manejar o risco, certo, pessoal? Por hoje era isso, agradeço a atenção de todos vocês, nos vemos no próximo final de semana. Até lá!